Conexão Saúde, apoio cultural. H Saúde, seu plano, seu hospital. Suco Life, laranja da fazenda. Hiper Saúde, certificado de contribuição Ribeirão e região. Sejam muito bem-vindos ao Conexão Saúde de hoje, toda quarta-feira aqui com você, cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Estamos no mês de outubro, que se tornou conhecido mundialmente pelas ações de conscientização relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Outubro Rosa aqui no Conexão é com ele, o médico oncologista e professor Dr. Luiz Henrique de Carvalho. Seja muitíssimo bem-vindo, Dr. Luiz. É uma alegria tê-lo aqui com a gente no Conexão Saúde pela primeira vez e espero que seja a primeira vez de muitas. E a gente fala de um tema muito importante, não é, doutor? Sim, eu que agradeço, antes de mais nada, Priscila, pela oportunidade, pelo convite. E o Outubro Rosa realmente é um momento no qual nós podemos nos organizar e colocar um pouco mais de informação em relação ao câncer de mama. É muito importante e realmente é um mês, né, que traz esse assunto e modifica as possibilidades das pessoas portadoras da doença. O Outubro Rosa, só para colocar um histórico, né? Claro. Da década de 90 aproximadamente, isso teve início nos Estados Unidos. Uma parente, uma irmã de uma paciente, ela queria chamar a atenção exatamente para a prevenção e busca de cuidados. Começou com uma série de campanhas e uma corrida em Nova York foi o start do Outubro Rosa. Nós chegamos num momento que no mundo todo, praticamente em todas as regiões, em todos os lugares, aqui em Araraquara, por exemplo, nós temos eventos, discutimos isso de maneira persistente. Então a importância e o impacto, né, deste tipo de evento é muito grande. Eu tenho pacientes, tive alguns casos de pessoas que foram orientadas nessas palestras, ou o Outubro Rosa fez com que elas tivessem um pouco mais de atenção para o seu próprio corpo, fizessem o exame e conseguiram chegar, né, na detecção de um câncer de forma precoce. Então eu acho que só de um caso que você consiga gerar essa busca e esse impacto, vale a pena a nossa conversa. E parece que sempre, né, Outubro Rosa, todo ano Outubro Rosa, e realmente é muito importante, foi o que o senhor falou, as mulheres, as pessoas, às vezes esquecem mesmo, não é, doutor? Nessa Sim. rotina que a gente tem no piloto automático, mas a gente tem sempre que se cuidar e perceber, e por meio de palestras, por meio de programas, orientação, a gente consegue ativar aí esse conhecimento, essa informação na grande população, não é? Exatamente, eu costumo até dizer que seria muito bom se todos os meses fossem o outubro, né, para as mulheres realizarem sua prevenção do câncer de mama. Né? É claro que a gente gostaria que isso fosse repetido e colocado em prática de forma contínua, mas esse é um período que a gente faz com que a atenção seja voltada para o câncer de mama. Então isso realmente modifica as coisas. E é muito importante para que a gente tenha uma ideia assim, do que nós estamos falando, né? Câncer de mama, é claro, tirando o câncer de pele, que sempre sai das estatísticas por ser o câncer de mais acometimento no ser humano, mas o câncer de mama é o número 1 nas mulheres. Então, olha lá, a gente tem que ficar atenta. Isso é muito importante, as estatísticas são claras, né? Nós temos um aumento gradual do número de casos, por isso que os médicos sempre procuram o diagnóstico precoce para que nós tenhamos o tratamento mais adequado. Só para a gente tentar colocar a estatística de uma forma real, eu acho que esse ponto de vista ele é importante. Hoje, a estatística média no Brasil é em torno de 65 casos novos da doença para cada 100 mil mulheres ao ano. Porém, nós temos várias estatísticas dentro do Brasil. No Sudeste, como nós temos um volume maior de possibilidades de diagnósticos e de exames, esse número ele é um pouco mais real, ele chega a 80 casos novos a cada 100 mil mulheres por ano. Se a gente pegar aqui só a nossa cidade e vamos assim colocar um pouco para baixo ainda do real, vamos supor que nós tenhamos 100 mil mulheres apenas aqui em Araraquara. Teoricamente nós teremos 80 casos de diagnóstico de câncer no ano.
Veja bem, isso é um caso novo, não é o caso que já está em andamento, ele não entra na conta. São então, novos casos todo ano. Novas mulheres que serão surpreendidas pelo câncer de mama todos os anos. Nós trabalhamos aqui numa área que recebemos pacientes, a Araraquara é referência, então nós recebemos pacientes numa região em torno de 500 mil de habitantes. Nós colocaríamos mais ou menos, de forma tranquila, em torno de 200 a 230 casos novos por ano que nós diagnosticamos nas mulheres. É um assunto complicado, né? A mortalidade também não é tão, eu diria assim, tão pequena ou desprezível, ela é até importante, em torno de 17 casos de morte por ano a cada 100 mil mulheres. É um número relativamente impactante, ou seja, nós precisamos discutir e chegar antes para que essas mulheres tenham um diagnóstico precoce. A gente enxerga, infelizmente, parte dos diagnósticos de forma precoce, mas uma grande parte deles ainda acaba sendo diagnosticado quando a doença já apresenta problemas. Diagnóstico precoce, então a gente pode começar também por aí, doutor. Quais são os sinais? A gente tem uma imagem que o telespectador vai ver com a gente aqui. Ótimo. Essa imagem. Quais são os sinais para as mulheres que estão em casa nos assistindo ficarem de olho que pode ser, né, de fato, um sinal de câncer de mama? Perfeito. Primeiro, é preciso que a mulher se conheça. Passe realmente a ter o autoexame, o autocuidado. Muitas preferem isso na hora do banho, você tem mais facilidade, mais acesso, mas em qualquer momento, perceba-se, e isso muda bastante. Essa é uma característica extremamente importante no comportamento e na rotina das mulheres. A mulher que iniciou sua menarca, ou seja, a primeira menstruação, dali em diante, de forma realmente muito jovem, eu diria, você começa a ter alterações da mama. Então as alterações da mama são normais, são naturais. Nodulações na mama, processos de crescimento do tecido mamário fazem parte. Porém, o que a mulher tem que ficar realmente de olho? A primeira sensação seria de alteração exatamente na estrutura e no formato. Alterações como as mamas, elas não são absolutamente iguais, elas têm pequenas diferenças na sua anatomia visualmente, e isso é absolutamente normal, todas as mulheres são assim. Observar então o formato. Se você notou uma diferença no formato que chame a atenção, num período curto, a mama começou a crescer um pouco mais do que a outra, um pouco mais do que o normal, começou a ficar um pouco mais para o lado, lateralizar um pouco mais a mama, isto já deve ser suficiente para você fazer a avaliação médica. Outros pontos importantes, enrijecimento, ou seja, a mama começa a ter uma área que fica mais enrugada a pele, ou avermelhada, quente, a característica da pele naquela região se modifica. Isto também chama atenção. O mamilo começar a lateralizar, inverter o seu posicionamento normal ou até mesmo retrair o mamilo. Isto também chama atenção. Secreções em momentos não aguardados, não esperados, não perimenstruais, você começa a apresentar secreções diferentes, por exemplo, mais escurecidas ou até mesmo sanguinolentas. É claro que isso chama atenção também de forma importante. E as nodulações palpáveis. Por isso que eu sempre oriento, né? Conheça-se, palpe suas mamas, não importa se você é uma mulher jovem ou se você tem de 50 anos a mais, que é exatamente o público-alvo das campanhas de prevenção e de exames rotineiros. Percebeu uma nodulação diferente na sua mama, seja ela mais dura ou até um pouco mais amolecida, porém com crescimento diferenciado, tenha dor ou não associada, e a nodulação pode ser na mama, na axila ou no pescoço. Isto também chama atenção. Então são essas características em geral que qualquer mulher, eu sempre digo isso, né, independente dos 50 anos que é a regra para a prevenção natural, né, dos serviços de saúde, mas as mulheres jovens também sentiram essas alterações, procurem o seu ginecologista, o seu mastologista, façam os exames da mama e vamos apenas observar. Se tiver alguma alteração realmente importante,
muito provavelmente você consegue chegar no diagnóstico antes da doença complicada. Muito bom, Dr. Luiz Henrique aqui no Conexão Saúde, nos ajudando com essas questões. E agora a gente tem quadro novo, a gente tem quadro novo aqui no Conexão Saúde. A gente vai ter acupuntura Vida em Equilíbrio com a doutora Andréia Peixoto. Acupuntura Vida em Equilíbrio com a doutora Andréia Peixoto. Olá, meu nome é Andréia, eu sou fisioterapeuta, acupunturista e venho falar com vocês hoje sobre os benefícios da acupuntura na gestação. Antes eu gostaria de lembrar que a acupuntura pode ser uma importante aliada durante toda a vida fértil da mulher, desde a primeira menstruação até a menopausa. Lá no início, a acupuntura vai ajudar com os ovários policísticos, com os ciclos irregulares, vai auxiliar as mulheres que pretendem engravidar se preparando para a gestação, durante todo o período da gestação, no pós-parto, na amamentação e também lá na menopausa, aliviando e amenizando todos os sintomas. Na gestação, muitas mulheres conhecem, mas desconhecem na verdade os principais benefícios da acupuntura nesse momento. A acupuntura tem 4 objetivos básicos durante a gestação. O primeiro é de cuidar do rim, de nutrir e de fortalecer o rim, que é onde armazenamos nossa energia vital, que será passada para o bebê e estará com a gente durante toda a nossa vida. O segundo objetivo é o cuidado com o útero. Ele aumenta a vascularização do útero, ajudando no processo de nidação, que é o processo de fixação do embrião no útero, e também aumentando a vascularização nessa região, consequentemente uma melhor nutrição do feto. O terceiro objetivo, e o mais conhecido, auxilia as mulheres nos incômodos que aparecem na gestação. Os enjoos, as dores de cabeça, dores nas costas, a irritabilidade, a retenção de líquido. O quarto objetivo está relacionado com o trabalho de parto, auxiliando desde o posicionamento até a estimulação das contrações uterinas. É importante lembrar que a mulher nessa fase da gestação passa por inúmeras alterações hormonais que afetam o psicológico e a acupuntura pode ser uma importante aliada. Importante lembrar mais uma vez que a acupuntura na gestação não vai substituir qualquer tratamento médico que você, gestante, já realize nesse momento, mas ela com certeza será uma importante aliada na sua vida e durante a gestação. Acupuntura Vida em Equilíbrio com a doutora Andréia Peixoto. Muito bom, gostei muito do tema, os benefícios da acupuntura na gestação. A gente começa muito bem, muito obrigada, Andréia. E agora a gente vai direto lá para a clínica do Dr. Oscar Munhoz, que ele vai falar sobre Outubro Rosa e odontologia. Odontologia de ponta. Apoio cultural. Munhoz, Instituto Odontológico. Olá, tudo bem? Estou aqui novamente para falar mais um pouquinho sobre dicas de odontologia e o assunto está relacionado ao Outubro Rosa, né? O que tem a ver o Outubro Rosa com odontologia? Se a gente for pensar em termos de profissionais da saúde, a integração e a importância da gente estar atuando nos nossos pacientes e conscientizando, então já começa por aí tendo tudo a ver. Outra coisa muito importante é que o Outubro Rosa, que está caracterizado como a campanha do câncer de mama principalmente, né, que é um dos cânceres que mais afeta a população feminina, assim como na sequência o câncer do colo do útero e tireoide, assim na sequência, ele tem uma relação onde o profissional da saúde, o dentista, ele precisa saber principalmente se essa paciente está sofrendo um tratamento desse tipo de câncer, qual o tipo de tratamento que ela está sendo recebido, se é uma químio, se são cirurgias, se é radioterapia, quais os medicamentos que estão sendo utilizados e suas possíveis relações com a saúde bucal, com problemas bucais que podem vir decorrente desse tratamento e do medicamento. E aí então o profissional, caso precise fazer algum tratamento odontológico, ele vai saber conduzir da melhor maneira se esse tratamento vai ser mais preventivo, curativo, paliativo, de acordo com a característica do paciente. Juntando isso, é importante também falar que nesse quesito do câncer, a odontologia, no mês de outubro, ela associa a prevenção do câncer bucal, né, que é um câncer também muito recorrente na população e é muito importante também a gente fazer o diagnóstico desse câncer. Então é importante que a gente saiba que o câncer bucal, ele mata mais de 1.000 pessoas aí ao ano e tem alguns fatores relacionados, sendo o principal dos fatores seria o tabagismo, né, o uso do cigarro, seguido aí da utilização do álcool
né? Ou na sequência também nós temos a relação com HPV, né? E as deficiências nutricionais, aí, proteínas, vitaminas e minerais, e o consumo de muita gordura, né? Os pacientes acima de 40 anos, na grande maioria das vezes, são os mais acometidos com o câncer bucal, e um dos grandes regiões onde a gente tem o câncer bucal, né, a maior prevalência na língua, seguido pelo lábio. Uma coisa muito importante também é que você pode fazer esse autoexame na sua casa, não precisa procurar o cirurgião dentista, mas você pode fazer o autoexame através de observar 8 passos importantes, que seriam quais? Observar gengiva, a mucosa ali ao redor da gengiva, os lábios, né? A mucosa jugal, que é a bochecha, e a gengiva posterior, tá? A parte do fundo, né, da gengiva dos dentes e a gengiva anterior, o céu da boca, a região ali do palato mole, né, e a úvula ali, a tonsila, abaixo da língua e a lateral da língua. Caso você observe lesões avermelhadas, lesões esbranquiçadas, lesões que não cicatrizam num período de 15 dias, assim como manchas brancas e outros como dificuldade às vezes de engolir, em casos mais severos, sensação de alguma coisa presa na garganta. Fique atento, procure o profissional, que ele vai ser a pessoa mais indicada para observar se essa lesão ela tem um potencial ou é um carcinoma. Então, fique alerta, procure e faça a prevenção anual e frequente, principalmente se você for homem, tabagista e consome álcool com frequência. Tá? Então, ficamos aqui com mais uma dica. Até uma próxima. Grande abraço. Odontologia de Ponta. Apoio Cultural. Munhoz, Instituto Odontológico. Muito bom, doutor Oscar. É sempre muito bom tê-lo aqui com a gente. E agora é a hora da doutora Mariana Carvalho, no bloco Equilíbrio Hormonal. Ela vai falar de um tema super interessante, vamos prestar atenção. Será que todos precisam suplementar com a vitamina D? Equilíbrio Hormonal, com a endocrinologista doutora Mariana Carvalho. Oi pessoal, o tema de hoje do quadro Equilíbrio Hormonal é a vitamina D e as suas funções no nosso organismo, tá? A vitamina D, ela é considerada um pré-hormônio que tem ação principalmente no metabolismo ósseo e na regulação do metabolismo do cálcio. Ela pode ser obtida de 2 fontes, né? A fonte dos alimentos, em menor quantidade, cerca de 10%, que os alimentos que são mais ricos são os peixes, que têm maior quantidade de gordura, como o salmão, sardinha, o atum. Porém, a maior parte da vitamina D, ela é sintetizada na nossa pele através da exposição à luz solar. Então, os raios ultravioleta do tipo B, também conhecidos como UVB, eles penetram na pele e auxiliam na síntese da vitamina D. Outros órgãos que são importantes, né, na regulação do metabolismo da vitamina D são o fígado, né, e os rins também. Então, se existe alguma disfunção nesses órgãos, tá, pode acarretar uma alteração no metabolismo dessa vitamina. Uma dúvida muito frequente da população é se há necessidade de fazer a reposição ou a suplementação dessa vitamina. O que nós temos que ficar atento são as pessoas que são consideradas população de risco e que a vitamina D deve ser mantida em níveis normais, para que isso não acarrete ou gere problemas maiores. Quem são? Pessoas portadoras de doenças ósseas, principalmente osteopenia ou osteoporose, idosos, portadores de doença renal, portadores de doença hepática, pessoas que têm síndrome de má absorção, obesidade. Tá? Então, essa população, nós temos que ter um olhar especial e durante a consulta é solicitada a dosagem da vitamina D no sangue. Tá? E se for constatada deficiência, neste caso é indicado a reposição com as cápsulas de vitamina D. Tá? Caso contrário, não há necessidade de ficar fazendo suplementação. Algo que eu queria falar aqui, que é muito importante também, é que a vitamina D em doses elevadas, ela pode causar uma intoxicação no nosso organismo.
Tá? Então, por isso que sempre que há uma suspeita ou que alguém queira saber se há necessidade de suplementação, é importante que faça uma avaliação médica e a dosagem do exame para constatar ou não esse tipo de deficiência. Equilíbrio hormonal, com a endocrinologista doutora Mariana Carvalho. Muito bom, doutora Mariana, muito boa. Olha, a gente tem que prestar atenção sim, não é sempre, não é verdade? E agora um tema bem interessante, viagem aérea e risco de trombose. O Dr. Flávio Arbex explica pra gente no quadro Respirar. Respirar, com o pneumologista Dr. Flávio Arbex. Então hoje eu voltei aqui para falar com vocês sobre viagem aérea e risco de trombose. Então a gente sabe que essa pandemia diminuindo, né, o calor está vindo aí, as férias, vai aumentar o número de viagens aéreas e muita gente pergunta para a gente aqui no consultório sobre essa questão da viagem aérea e trombose. Então a gente sabe que existe essa relação, tá? As pessoas ficam muito tempo, viagens longas, mais de 6 horas no avião, em cadeiras, poltronas pequenas e muita gente fica o tempo todo sentado. E isso aumenta o risco, sim, de trombose. Então a gente passa algumas dicas para vocês, para quando for viajar de avião, diminuir a chance disso acontecer. Uma delas é usar a meia de compressão elástica, tá? Então meia de compressão ajuda bastante a aumentar a circulação e diminuir a chance do sangue ficar parado e ter o risco de trombose. Outra coisa é se movimentar durante o voo. A cada 2 horas, caminhar pelo corredor, tá? Fazer movimentos de flexão do pé, tá? Isso também ajuda bastante. Evitar bebidas alcoólicas durante o voo e se manter bem hidratado. Então, hidratação é importante também para evitar esse risco. Existem alguns casos especiais, pessoas que já tiveram eventos prévios ou que têm algum risco documentado. Existe a indicação, inclusive, de medicação profilática, de você tomar alguma medicação para diminuir esse risco. Então, sempre é importante procurar o seu médico para fazer uma avaliação de risco e diminuir essa possibilidade, tá bom? Então, essas são as dicas que eu queria passar para vocês hoje. Respirar, com o pneumologista Dr. Flávio Arbex. Muito obrigada, Dr. Flávio, por estar aqui sempre conosco. E agora a gente vai falar dos bolos maravilhosos que dão água na boca só de lembrar o gosto, porque nada é mais gostoso para o café da manhã, lanche da tarde, da noite. E hoje a minha dica de um bolo cítrico é uma opção refrescante para esse calor. Muito bom, aquela cobertura de mousse de limão. Olha que delícia, está aparecendo aí para vocês. Esse bolo é uma delícia. E fica na Casa de Bolos, que eu vou explicar que aqui em Araraquara tem 2 casas de bolos, uma aqui na Vila Xavier, pertinho da TV, e uma também no centro da cidade aqui de Araraquara. Olha, aparecem as fachadas aí para vocês. Tem uma em Matão também na Sinharinha Frota, então é só ir, olha. Além do bolo de limão, tem muito bolo caseiro, muita coisa deliciosa, eu já contei aqui para vocês. E agora a gente também tem um novo quadro, novo quadro não, né? Uma nova receita da nutricionista Tuca Baldan, e ela fez aquela receita deliciosa para vocês. E a gente vai direto pro quadro Minha Receita Predilecta. Minha Receita Predilecta. Olá, eu sou a nutricionista Tuca Baldan. Esse é o quadro Minha Receita Predilecta. Eu vim trazer uma receita muito deliciosa para vocês, cheia de saúde, sabor e conceito. É uma receita que vai abobrinha, espaguete de abobrinha, se a gente pode chamar assim, carne moída de primeira, aqui no caso eu usei, tá bom? Aqui são 80 gramas de carne moída. O espaguete de abobrinha foi mais ou menos 300 gramas, tá bom? Para vocês medirem, foi um pratinho de sobremesa. Meia cebola picadinha, 2 dentes de alho, também bem picadinho, e 50 ml do molho de tomate livre da linha Predilecta, livre de açúcar, livre de sódio, livre de gordura, tá bom? Então vamos lá. Como que a gente faz?
com uma regadinha de azeite Saciale em frigideira antiaderente. A gente refoga a cebola junto com o alho. Depois a gente coloca a carne moída com uma pitadinha de sal e pimenta a gosto. Em seguida, a gente adiciona o molho de tomate da linha predilecta. E aí deixa chegar, eles se encontrarem, esses sabores se encontrarem e reserva. Em outra frigideira, também com um toque de azeite Saciale, a gente refoga um pouquinho de cebola e alho e a gente pode chamar assim, dá um susto no espaguete de abobrinha. No caso, gente, eu gosto muito dele mais al dente, então a gente refoga um tempo um pouco menor, tá bom? Tempera com sal, com alguns outros temperos de sua preferência. E depois a gente só junta essas duas preparações e tem esse prato maravilhoso, que é o espaguete de abobrinha à bolonhesa com um molho especial da linha predilecta, da linha livre, sem sal, sem açúcar e sem gordura. É bem prático, bem rápido. Isso aqui é uma ótima sugestão de jantar, por exemplo, para quem está seguindo aquela linha mais low carb, querendo melhorar a relação do corpo para esse verão. Tá bom? É super prático, super rápido. Esse espaguete de abobrinha a gente já encontra fatiado assim. Agora também tem os fatiadores próprios que a gente pode comprar e fazer em casa. Espero que vocês gostem. Até a próxima! Minha receita predilecta. De volta ao Conexão Saúde, recebemos hoje o médico oncologista Dr. Luiz Henrique de Carvalho. A conversa é sobre câncer de mama, a importância da conscientização do diagnóstico precoce, já que, com exceção do câncer de pele, o de mama é o que mais acomete as mulheres no Brasil e no mundo. Olha que importante, a gente vem falando sobre isso, mas antes a gente fala sobre algo que nos interessa também, que é ter um bom plano de saúde. E é o H-Saúde, o plano de saúde que tem compromisso de promover a excelência no atendimento da sua saúde. Com mais de 40 anos de experiência e prestação de serviço, ele oferece opções ideais para a sua família e seus funcionários. Atualmente é o plano de saúde que mais cresce em toda a região de Araraquara. Aproveite, ligue, comprove a diferença. Promoção especial para pessoa física e jurídica. Confira, fale com os executivos de vendas do H-Saúde. O telefone é 16 3383 9333. H-Saúde, o plano de saúde que não para de crescer. E a gente volta aqui para conversar com o Dr. Luiz Henrique de Carvalho, oncologista, sobre câncer de mama. O senhor explicou para a gente no primeiro bloco, doutor, os sinais, que é muito importante, porque a gente começa no diagnóstico, não tem jeito, o diagnóstico tem que ser precoce. Quanto mais precoce, melhor para o resultado final do tratamento. Mas conta pra gente um pouquinho sobre os tratamentos, sobre as novidades, o que está acontecendo hoje dentro dessa área do câncer de mama. Perfeito. Bom, o tratamento ele é multimodal, então existem várias formas de tratarmos as mulheres com câncer de mama. O ideal realmente é o diagnóstico precoce. É claro que isso possibilita um tratamento curativo. Então, este é o grande foco, nós chegarmos antes, tratamentos com possibilidade de cura dos pacientes. Claro. O tratamento, principalmente a partir do diagnóstico, ou seja, a mulher recebeu o diagnóstico câncer de mama, fez a sua autoavaliação, percebeu alguma alteração ou já faz o seu exame de rotina, houve uma alteração, foi indicada a punção, a biópsia e tem o diagnóstico em mãos. Então, o que fazer? A primeira possibilidade ou primeira observação médica deve ser feita então pelo mastologista, o médico que vai dizer se aquilo é cirúrgico de início, né, se aquela possibilidade terapêutica de cirurgia, se você começa com este passo ou não. Antes da cirurgia ou depois da cirurgia, de acordo com a visão do mastologista, então ele é o primeiro médico a fazer essa abordagem, né, ele vai dizer se antes ou depois entra o oncologista. Então nós acompanhamos em conjunto quais os tratamentos então possíveis, cirurgias,
Dependendo da situação, você pode fazer quimioterapias para redução parcial do tumor e depois fazer sua cirurgia, ou na maior parte dos casos, cirurgias e depois nós indicamos ou não as terapias, em geral quimioterápicos. Isto varia muito de acordo com a apresentação do tumor, ou seja, a pessoa operou, né, ou teve essa avaliação do mastologista e foi demonstrado um tumor de tal tamanho, de tal agressividade, invadindo já gânglios ou não, né, com dados baseados no tumor também, como determinadas expressões dele, hormônios, determinadas proteínas que colocam mais risco. Pautado nisso eu sei o tratamento. Então, quimioterapia, pode ser incluída hormonioterapia ou não, dependendo dessas características do tumor. O que é esse tratamento de hormonioterapia, doutor? Vou até explicar. Isso é importante. Não é? A pessoa entende hormonioterapia, como você fala, eu vou tomar hormônio. Sim. Não é isso. Né? Não é o contrário. Os tumores podem apresentar hormônios ativos ou não, ou seja, expressão de hormônio no tumor ou não. Quando isso acontece, quando tem a expressão, a gente entende que provavelmente, né, a expressão hormonal daquela mulher gerou crescimento tumoral. Então nós temos que fazer do caminho contrário. A hormonioterapia, ela tem um nome que não ajuda muito, parece que é dar hormônio. Sim. Mas na verdade é bloquear a atividade hormonal naquela mulher. Com isto eu bloqueio, né, vamos dizer assim, aquela ideia, aquela sensação de que você possa desenvolver doença novamente, pautada na sua expressão, na sua carga hormonal. Então, se o tumor tem carga hormonal, eu preciso bloquear aquilo. Então a hormonioterapia faz isso. Existem outros dados, outras características no tumor que eu também preciso bloquear. E é o exame do tumor, né, o exame da patologia, ou seja, da cirurgia, que eu consigo enxergar isso. Existe uma proteína chamada HER2, que se você tem aquilo positivo, se essa proteína também se mostra ativa no seu tumor, eu também tenho medicações que fazem o tratamento. São as drogas alvo específicas ou alvo moleculares, são as anti-HER. Ou seja, o tratamento ele é dependente de muitos detalhes. Esse tratamento é inovador, doutor? O anti-HER, eu diria assim que é um tratamento um pouco mais moderno, mas nem tão inovador. Nós já utilizamos há quase 20 anos a história, né, da descoberta dessas proteínas e das drogas possíveis para combater essa atividade já vem de uma certa data. Tempo. Mas são drogas muito interessantes. Nós temos novas drogas anti-HER, novas drogas que fazem o bloqueio, né, de maneira um pouco mais completa, e isso sim vem se modificando ao longo do tempo. O tratamento tem outras possibilidades e outras, eu diria assim, outras especialidades que também vão se somar a essa projeção. Radioterapia é uma delas. Então você tem cirurgia, tratamento da oncologia com químio, hormonioterapia, as drogas alvo-moleculares, e depois tem a radioterapia. Radioterapia é radiação ionizante, ela faz vamos dizer assim, todo um trabalho não só na mama, mas nos campos protetores dos gânglios, né? E ela completa essa atividade toda de proteção. É fundamental também a indicação da radioterapia. Doutor Luiz, para a gente finalizar esse bloco, eu achei tão interessante quando o senhor falou, recebi um diagnóstico de câncer de mama, o que fazer? Além dos tratamentos, de todo o suporte que hoje a medicina pode oferecer a uma paciente com câncer de mama, o senhor que trabalha há muito tempo com, né, este segmento, esta área, como que o senhor enxerga, quando uma mulher recebe esse diagnóstico, que tipo de apoio a mulher precisa ter? Ótimo. É algo que é muito importante a gente conversar. É extremamente difícil, eu acho, desde o primeiro momento que a mulher recebe o diagnóstico e depois por tudo aquilo que ela vai vivenciar. E o diagnóstico de um câncer, eu diria assim que na maior parte das vezes, mesmo que ele seja um câncer simples, sem muitas complicações, com possibilidade de cura, mas o diagnóstico vem carregado de medo, de dificuldade e até mesmo de eu diria assim, de uma visão até da sua morte, do fim de vida próximo. Sim. Sempre o câncer traz esse peso, infelizmente. O que eu sempre oriento também e recomendo, eu explico todo o tratamento que vem adiante. E eu tento preparar a pessoa, a mulher, exatamente para aquilo. E o maior impacto que eu vejo, se me permite assim, colocar isso de forma bem direta e pedir até que, se possível, que os telespectadores
entendam esta visão e passem a nos ajudar. Né, passem a sermos assim, parceiros dessas pessoas, parceiros das pessoas que vivem esse momento. A coisa mais impactante que eu acho é eu diria assim, a agressão à imagem. Perder parte da mama, né, é uma mutilação, isso já não é muito agradável, isso é extremamente difícil. Claro, claro. Fora isso, quando nós indicamos as químios, tem também a perda de algo importante para a sua autoestima, eu diria para a sua visão pessoal, para aquilo que você se enxerga, que é o cabelo. E a químio, em grande parte das vezes, nas neoplasias de mama, as químios são agressivas e a mulher perde o cabelo. Então, como lidar com essa situação? E o que eu sempre explico, oriento bastante, temos realmente que ser parceiros nesse momento, mas o que eu pediria, né, assim, para que nós tenhamos um pouco mais de atenção, lembre-se que a mulher que sai da oncologia com o seu lenço na cabeça ou com a cabeça já raspada, com aquela imagem, né, abatida muitas vezes, porque a químio também traz um pouco de abatimento e até fragilizada com essa situação, não tenham um olhar de pena, não tenham um olhar desse sentimento, né, de que é uma pessoa que está em sofrimento muito grande ou que pode morrer ou algo do tipo. Aquela visão, esse impacto é a visão do tratamento. Eu acho que as pessoas deveriam enxergar o semelhante, né? Quem vive sobre isso na rua e fala, nossa, você ficou careca, perdeu o cabelo, está em quimioterapia, ótimo, parabéns. Agora que você está se tratando, agora que as coisas serão boas. Então vamos em frente, estamos juntos. Eu acho que devia ser assim, porque essa é a verdade, é exatamente isso que acontece. A gente precisa fortalecer, que é um momento, mas é um momento passageiro e tem um índice de cura alto, não tem? Sim, tem um índice de cura muito alto, desde que detectado de forma precoce, e eu sempre vejo as pessoas sofrerem muito com essas, eu diria assim, com essas visões, com esse tipo de olhar, com esse tipo de conceito que a gente faz sem entender o momento que o outro vive. Tenham isso em mente, então, por favor, sejamos mais parceiros. A pessoa que está lá fazendo químio, na verdade, ela está num bom caminho. É isso que a gente tem que entender e auxiliar e apoiar. É isso mesmo, muito bom. Agora a gente vai despertar com ele, psicólogo e comunicólogo Cássio Ropelato. Despertar com Cássio Ropelato. Um dos aspectos importantes a ser refletido sobre a inteligência espiritual é onde talvez a grande lacuna dentro da psicologia, o estudo da transpessoalidade, ou seja, aquilo que vai além da matéria, aquilo que vai além do racional, aquilo que vai além do cognitivo, que nem sempre pode ser uma resposta, aquilo que nem sempre pode ser mensurado. Existem formas de nós compreendermos a nossa existência, as nossas emoções. Uma delas é olhando para a nossa biografia, a nossa história, como nós estamos e somos no mundo. E então nós descobrimos a forma como interagimos com os nossos pais, a forma como nós compreendemos o mundo a partir do que nos foi apresentado pelos nossos pais. A segunda realidade é a realidade intrauterina. Todos os aspectos que envolvem a nossa primeira chegada nesse mundo que é dentro do ventre da mãe. Como nós fomos acolhidos, de que forma aconteceu essa vida intrauterina, essa gestação. E o terceiro aspecto que está envolvido com a questão do espiritual é a questão transpessoal. O que é a minha existência antes da vida intrauterina? Isso existe? Isso é possível? E então, aqui a gente começa a compreender que espiritualidade não está ligado à questão de religião, dogmas, crenças, mas a espiritualidade está ligado a algo que vai além do que é material, aquilo que não é mensurado através da minha capacidade cognitiva, porque muitos momentos da minha vida essa resposta não vai vir. Eu não terei a capacidade de acessar respostas que estão além da minha capacidade linear, de compreender tempo e espaço para aquilo que é infinito e eterno, aquilo que nos une a todos. O sentimento de unidade é um sentimento importantíssimo, mas que nós só conseguimos acessar através da inteligência espiritual, aquilo que talvez nós ainda estamos
aprendendo o que o Mestre nos falou há 2000 anos. Nós somos um. O que significa essa unidade? O que significa esse campo onde todos nós interagimos, onde todos nós nos encontramos, esse campo que se chama a vida? O que existe além, antes, e o que faz da minha vida, o que dá à minha vida um sentido? O que existe antes da minha vida intrauterina? O que acontece depois da minha biografia? É esse o despertar que começa nesse momento. É o que eu sinto que nós estamos tendo a oportunidade de comungar agora. Algo que nos liga, algo que nos leva a um estado de comunhão. E isso é o dom que nasce do Espírito, é o espiritual, é aquilo que vai muito além do que eu e você podemos entender, mas que nós podemos agradecer e que nós podemos amar, apesar de toda limitação humana. Despertar, com Cássio Ropelato. E agora sou eu que passo uma mensagem aí para vocês. Eu vou falar do Hiper Saúde Ribeirão. Você conhece? É um título de capitalização que você compra, concorre a muitos prêmios e ajuda o Hospital de Amor de Barretos. Olha que coisa boa, ajuda o hospital e concorre a várias premiações. Essa semana são: primeiro sorteio R$20 mil, segundo sorteio R$20 mil também e terceiro sorteio mais R$20 mil. Hipergiro da Sorte, 40 prêmios de R$3 mil, 40 pessoas ganhando R$3 mil. E no quarto sorteio são R$400 mil. Hiper Saúde, ajude e concorra. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais Conexão Saúde. Hoje tem Cozinha Saudável e é com ele o chefe Chico Olive. De volta ao Conexão Saúde, aqui hoje é Outubro Rosa, a gente conversa com o oncologista Dr. Luiz Henrique de Carvalho, mas a gente chegou no nosso bloco de cozinha, culinária, o bloco mais saboroso da TV Cultura Paulista toda. E quando a gente fala de sabor, a gente lembra do Momento Life. Então chegou o nosso Momento Life direto da fazenda para a sua casa. A Life Suco seleciona com muito cuidado as frutas para que a sua casa tenha o melhor da fazenda. Proporciona a você as melhores sensações com sucos refrescantes, ricos em vitaminas E, antioxidantes que auxiliam na hidratação do seu organismo. Além de saudável, é maravilhoso e combina em qualquer momento. E aí, você está esperando o que para consumir um produto que vem direto da fazenda? Life Sucos, direto da fazenda para a sua casa. E a gente vai lá para o Espaço Livre. Cozinha Saudável, apoio cultural, Nação Verde, diferente como você. Quem ama cozinha, o Live Gastrobar, Vitório Restaurante, Sonium Eventos. Chico Olive na área! Hoje é ele que vai fazer aquela super receita aí para vocês. E eu já quero saber, Chico, qual é a receita do dia? Eu lembro que eu prometi para vocês fazer a moqueca de banana da terra? Oh. Eu vou fazer uma moqueca de banana da terra para os veganos, assim como os vegetarianos. E depois vou colocar um cubinho de peixe para aqueles que gostam e podem comer carne branca, enfim. Que delícia, Chico! Rápido, vocês vão ver aqui, super versátil. E na hora de comer é uma delícia. Se você é lógico, um prato pro verão, porém de peixe cozido, mas é muito levinho, uma delícia. A senhora vai ver, a senhora vai ver. A senhora, eu preciso fazer terapia. Ser chamada de senhora com 30 aninhos é triste. Eu já vou no geriatra, sabe quem é minha geriatra? Quem? A Carol. Maria Carolina Ardex, a nossa geriatra do Conexão Saúde. Sabe quem é meu negócio de pulmão? Flávio, olha. Sabe quem é meu herculista? O Elinho, cara. É uma máfia, vocês perceberam que é uma máfia do Chico Olive. Cara, nós domina. Isso aí, vai, vamos Chico, lá. ingredientes. Cubos de peixe eu comprei da Dourada de Rio, que ela é mais firminha. O mais comum é o cação, né, que é o tubarãozinho, que tem bastante na nossa costa lá, e ele não se desfaz no processo de cozimento da nossa amiga muqueca. Aqui eu vou pegar uma banana. Eu confesso para vocês, cozinheiros aí que sabem
ela teria que estar um pouco mais madura, mas como eu vou fazer um processo de cocção, talvez até esse verdinho ela deixe mais íntegra a rodelinha da banana, tá? Fechou, Chico. Vou usar pimentões, tomatinhos, o que vocês tiverem em casa, tá? Azeite de dendê, leite de coco, bastante alho, cebola e ervas, tá? Mais o quê? Nada, tá bom, né? Tá bom, Chico? Pelo amor Quanto de Deus. ingrediente, hein? É uma muqueca, não é uma festa de aniversário infantil. É sim, Chico, você tá arrasando. Chico, qual que é a filosofia do dia? Você tá incomodado com alguma coisa? Tá tudo bem? Não, eu adotei agora na... É assim, quando a gente faz 40 anos, amanhã é dia 20... Você vai fazer esse mês de outubro, né? Eu faço amanhã, quinta-feira, 40 anos. Quinta-feira? Olha que coisa... Parabéns, Chico Olive! Ai, que lindo! 2020, 40 anos. 2020, 40 anos. O cara tá... Então, é assim, agora eu adotei como filosofia de vida falar aquilo que eu penso, não agredir. Não destrua com a verdade, Jesus Cristo falou para Pedro. Ah, evangelho aqui. Apare com a verdade, tá bom? Não destrua. Então eu tô contando tudo pra todo mundo. Você tá abrindo seu coraçãozinho. Não, jamais. Nunca? Eu só estou resolvendo minha vida e meus problemas. Não quero mais problema. Tudo que eu tenho que falar, eu falo. É isso aí, não vai Pra guardar nada, resolver. pra não ficar doente. E aí quando não dá pra falar, não dá pra resolver, fica quieto, entendeu? Comunicação não agressiva é com ele, Chico Olive. Banana da terra. Pimentões. Pimentão. Vou mostrar os cortes rápidos aí pra vocês. Preparados os ingredientes aqui, o Chico já cortou tudo, banana, pimentão, alho poró, cebola, o peixe tá aqui. E agora, Chico? Agora é. Agora é só ser feliz? Adorei a aquisição Você aqui. viu? A gente tá evoluindo. Evolução sempre, Chico né? Olive. Primeiro um pouquinho do dendê, a gosto, A gosto. né? Que eu vou pôr ele pra dar uma fritada nas minhas coisas aqui. E eu coloquei, achei aqui uns 150 ml. Vou colocar agora, em primeiro lugar, a cebola. Vou montar uma caminha aqui. Não sei se Caminha de cebola, que Caminha de delícia. cebola. Chico. O alho poró, que são os que precisam de mais cozimento, eu ponho embaixo. Tá bom? Uhum. Aí, uma questão, esse peixinho meu aqui, ó, em cubinho, vou pôr... Ai, gente, que delícia. Vai ficar demais essa receita. Com banana da terra é o que eu mais gosto. É muito bom, fica um agridoce interessante, viu? Ó, os cubinhos. Ele vai soltar água que tá congelado, tá, dona Priscila? Posso pôr Sim. tudo? Que daí... Eu deixo, pode, Chico. Qualquer tá coisa. ótimo. A gente come, né? É. Aí eu vou intercalar com esses peixinhos A banana da terra. bananinha da terra. Tá vendo que ele já tá estralando aqui. Só não pegar fogo. Quem sabe faz ao vivo, como todos os nossos chefes do Cozinha Saudável. Você aprende uma receita por semana deliciosa. E hoje é a vez dele, nosso queridíssimo Chico Olive. E enquanto finalizamos com um pouquinho de sal, aquela cebola, aquele alho poró. Dá pra ver como, Bic, como ele montou aí de cima na câmera? Ó! E agora a gente espera, Chico, ficar no ponto? Agora, Leite de coco, garoto. Gente, que delícia! Que delícia! Que receita é essa, Chico Olive? né? Leite de coco, eu vou abafar
Abafa Abafa o caso, Chico. E aí eu vou cortar a salsinha pro final, que eu vou pôr só no final, cara. E a gente vai mostrar pra vocês o prato pronto delicioso. Guarda aí. Olha lá, você aí de casa, viu como é que faz essa receita deliciosa? Chegou a minha vez de experimentar. Assopra bem. E tá bem quente, hein, Chico? Será que eu vou dar conta? Ó, o peixinho ficou o cubo inteiro, tudo gostosinho. Vamos lá, Priscila de Paula. Super quente, Chico. Não? Gostoso? Você vê, a banana dá um agridoce, parece até uma carne, né? Gente, que delícia, Chico! Isso é pra fazer. Chico pra deixar... Olive! Tomatinho. Gente, só esse caldinho, Chico. O leite de coco dá um toque. Feito? Isso aí, ó. A gente manda 10 estrelinhas, 10 coraçõezinhos para ele, o nosso querido chefe Chico Olive. E eu queria fazer um oferecimento especial da Nação Verde, da Ana da Nação Verde, que ela mandou cafés aqui pro Chico experimentar. Ele vai experimentar. São cafés exclusivos, orgânicos, só tem na Nação Verde. E você também pode tomar, ó, olha que coisa mais deliciosa. Casquinha de wafer com chocolate. Experimentem, conversem com a Ana, que ela vai explicar melhor para vocês sobre esses cafés. Chico. Obrigado, Ana, né? Obrigado, Ana. Obrigado você, telespectador. Você finaliza o bloco, Chico Olive? E obrigado. Quer falar do Live Gastrobar, do Live Risoteria, o Live tudo na sua vida? Não vou falar nada. Eu vou deixar por você mesma. É isso aí, tem o Live para todos os gostos. Seja o Live. Grupo O Live com vocês. Cozinha saudável. Apoio cultural. Nação Verde. Diferente como você. Quem ama cozinha. O Live Gastrobar. Vitório Restaurante. Sonium Eventos. Muito delicioso. Chico Olive, você sempre arrasando aqui no Cozinha Saudável. Essa receita mais uma vez ficou uma delícia. Muitíssimo obrigada pela parceria. Muito bom tê-lo com a gente sempre aqui no Conexão Saúde. Agradecemos mais uma vez, doutor. Muitíssimo obrigada. E a gente agradece a sua audiência sempre aqui com a gente, todas as quartas-feiras, 10h15 da noite, com reapresentação na quarta-feira seguinte. Esse programa vai pro ar quarta-feira que vem também, 7h40 da tarde. Um grande beijo para vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Conexão Saúde. Apoio cultural. H Saúde. Seu plano. Seu hospital. Suco Life. Laranja da Fazenda. Hiper Saúde. Certificado de contribuição Ribeirão e região.